Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa reunião aqui de inauguração da Academia de Líderes, um onboarding que a gente está fazendo especial no grupo já, que foi criado no Telegram. Então, quem não estiver presente vai receber depois o link para poder assistir e se inteirar dos nossos temas que a gente vai tratar hoje. Estamos aqui com o Luiz Borges, Karina Pequeno, eu, fazemos parte da comunidade, e o Douglas Cirilo, também aqui, que é o nosso quarto membro hoje, participando aqui da Academia de Líderes. Então, rapidamente para vocês, né? Primeiro a gente vai falar da nossa jornada, né, que é sobre a comunidade, que nós criamos a comunidade justamente com a ideia principal de trocar experiência entre os líderes de cooperativa. Então, é um canal onde todo mundo vai ter voz, vai ter justamente para falar qual o tema que a gente discutiu, um tema que a gente acha que é emergente, então, e urgente para se resolver. E aí, durante o mês, a gente vai estar trazendo os membros da comunidade, trazendo ideias, opinando nas enquetes, trazendo artigos, para preparar essa aula. E aí a gente vai trazer alguém, ou o próprio membro da comunidade, ou membros, ou convidados, né, que não estejam na comunidade, mas que conheçam do assunto, por exemplo, o pessoal do Banco Central, né, que a gente tem contato, né, e de outras entidades, para poder tratar o assunto, né? Essa vai ser assim que vai ser a nossa jornada de crescimento. Aí sim, os nossos guias, né, a Karina, o Luiz Borges e eu, né, que fundamos a comunidade, mas volto a falar para vocês, né, a comunidade ela é nossa, não é a comunidade do Marcelo, do Luiz e da Karina. Voluntariada, como quem participar da comunidade também, está guiando aí os assuntos e liderando essas questões para trazer o melhor entendimento para vocês e a melhor forma de participação. Como eu falei, a comunidade é que vai dar. A ALC, pessoal, que é a Academia de Líderes Scope, né, é um ecossistema estratégico de transformação, né? A nossa missão é bem simples, a gente quer ser o catalisador, né, para uma evolução contínua, tanto para a cooperativa como para a liderança, né, que precisam prosperar, e na nossa visão, de forma sustentável. E aqui a gente, fiquei 2 anos lá como diretor administrativo e diretor de controle de riscos, aí voltei para o segmento, atuei na federação, na FNCC por 1 ano e meio, e continuei com a minha consultoria, que estou há 5 anos. Então, esse é meu resumo. Eu vou passar para o Luizão, depois a Karina, e o Douglas vai também se apresentar. Legal, Marcelo, obrigado. Bom, eu me chamo Luiz Borges, né? Eu estou aí no sou cooperativista com mais de 30 anos de cooperativismo, com muito orgulho, muita paixão e muito amor, né? Então, para mim é um privilégio estar com vocês nessa comunidade, unindo forças para a gente poder fazer o que a maioria das pessoas não fazem, né? Que é essa prática diária de aprender, de oferecer conhecimento, de receber, né, que eu acho que é algo muito importante, e pensando sempre na evolução daquilo que a gente pode entregar de melhor para o cooperado, né? Então, hoje eu não sou mais dirigente, como já fui no sistema Sicoob, hoje eu sou um consultor, tenho uma empresa de consultoria, e o mais importante em relação a isso é que eu continuo fazendo aquilo que eu acredito, continuo fazendo do meu propósito a minha realidade, o meu dia a dia, inclusive o meu ganha-pão. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui hoje nessa comunidade, fazer parte dessa comunidade e principalmente estar aqui com vocês e com todos aqueles que virão, obviamente, a partir de hoje, fazer parte também dessa iniciativa tão fantástica, né? Então, desejo sucesso para todos nós. Olá, boa noite, boa tarde, depende do horário. Eu sou a Karina, eu sou fundadora da BNK, Agência de Tecnologia e Comunicação. Estou aqui na comunidade, na Academia de Líderes, para contribuir no pilar da comunicação que acelera, como o Marcelo comentou aqui, que são dos nossos pilares. Trabalhei mais de 15 anos com cooperativa de crédito, então tenho muita experiência nesse ramo. E quero contribuir com vocês aqui, então, no que for preciso. Bom, pessoal, muito, muito bom estar aqui com vocês, né? Além de vocês três, que consultor como empresa de tecnologia, atuo, né, em uma empresa de tecnologia, que
presto serviço também para cooperativas. Então, não saio do nosso ecossistema ali de cooperativas e estou chegando para contribuir com vocês aí, com todos que estão participando da comunidade, e quero cada vez mais poder participar dos encontros ali, além da troca de informação e conhecimento. Parabéns pela iniciativa e vamos juntos. Valeu, Douglas. Estamos muito felizes aí com a tua presença aqui hoje, né? Agora a Karina vai dar continuidade. Isso. Deixa eu ver aqui. Academia. Então, aqui a gente trouxe para vocês para reforçar. A gente já comentou na live, né, que a gente fez o lançamento. Então, o que a gente propôs aqui, o que a gente trouxe de proposta para vocês. Então, tá, aqui os nossos entregáveis. A gente tem, então, a Masterclass mensal, onde a gente vai trazer aqui temas táticos para aplicar no dia a dia da gestão dos líderes que fazem parte aqui da nossa academia. Os boletins e os informativos diários que o Luiz disponibiliza ali para a gente, ali na comunidade, com temas de inovação, cenário econômico, de negócios. Então, aproveitem esses conteúdos, tirem dúvidas, tragam para dentro da comunidade. Às vezes você leu ali um informativo, teve um insight, alguma coisa que você quer contribuir com relação àquele tema que está no boletim. Coloca lá na comunidade, vamos gerar essa discussão em cima disso, porque a comunidade ela é isso, é uma troca. Então, a gente coloca ali para vocês insights e a gente vai trocar em cima desses insights. E aqui, já seguindo então para o último ponto, que é a da comunidade da intercooperação. Então, a comunidade, ela, como o Marcelo colocou na live, né, ela é de vocês, né? Então, a contribuição de vocês é o que vai deixar essa comunidade rica, esse conhecimento mais rico. Então, tragam sempre o que vocês têm ali de contribuição, de melhor, de temas para reflexão, de temas de provocação. O que às vezes você está pensando ali numa coisa, você fala, nossa, né? Por que será isso, né? Coloca ali na comunidade, vamos desenvolver junto isso. E às vezes a gente chega ali num porquê juntos, né? Alguma solução, alguma ferramenta que a gente pode ali contribuir. Aqui as diretrizes, as regras da comunidade. Então, o primeiro, o Marcelo já reforçou aqui hoje, que é o foco no conteúdo. Então, a gente quer trazer aqui para dentro da comunidade conteúdos relacionados à estratégia e a cooperativismo. Então, a gente procurar ali manter esse foco para não perder o viés ali da comunidade. Interesse de valor, então, interagir com os outros membros, co-criar as soluções e promover boas práticas. Então, essa interação ela é importante, precisa ter, e ter essa interação no sentido de contribuir mesmo. É proibido publicidade, a gente também já comentou aqui, então não podemos ali fazer dentro não é, né, da comunidade, a gente fazer ali prospecção de serviços, fazer publicidade de outros assuntos, ali o foco é a troca de conhecimento e o desenvolvimento. Zero viés, não levar discussões para temas passivos, política, religião, então para a gente manter o foco no negócio. Respeito, né? Então, não ofender as pessoas, somos pares, estamos todos na mesma vibe, então a gente vai contribuir ali sem perder ali o respeito pelo colega. E também lembrando que o canal ele não é ali um suporte técnico para tratar ali as consultas técnicas, né? Então, o foco é o desenvolvimento estratégico dos líderes. Passando. Aqui, então, a gente trouxe uma dinâmica que a gente vai fazer com o Douglas aqui, que é de identificar as dores, os maiores desafios aí do nosso segmento, das cooperativas de crédito, propor soluções e definir parceiros para contribuir com a comunidade, né? Quem que você conhece ali, outros players, né? Que você conhece que poderiam contribuir aqui com a gente, às vezes em parceria numa masterclass, ou às vezes num artigo, entrando aqui ao vivo com a gente. Então, quem são esses players que podem ali contribuir com a gente? E aí, o resultado, então, dessa dinâmica é a gente ter um plano de conteúdo para trabalhar dentro da comunidade.
como a gente comentou, a gente vai trazer ali dentro da comunidade vários insights, então a gente vai trazer esses insights em cima das dores que a gente vai colher aqui. Hoje a gente está aqui, então, ao vivo com o Douglas, a gente vai escutar o que ele tem ali de sugestão para a gente, e para quem vai assistir a gente depois, a gente vai colocar o link na descrição para participar, para contribuir através do Forms, deixando ali também as suas sugestões. Então, Douglas, gostaria de contribuir? Que desafio, Um hein, gente? desafio. É um desafio, eu ia falar. Desafio. Hoje, né, assim, a gente tem claro que são muitos, né, os desafios. Acredito que as pessoas vão poder, né, os nossos outros colegas das comunidades vão poder contribuir bastante, mas penso que o principal desafio hoje, de fato, é o desenvolvimento de lideranças, né? A gente conseguir, de fato, no cooperativismo, nas cooperativas, ter líder. E um ponto que no outro momento, né, vocês tocaram nesse tema de quem é o líder, né, para entrar na comunidade, e foi falado um pouco disso. Então, acho que a gente passar por esse momento nas cooperativas, de refletir sobre isso, de quem são seus líderes, né? Não necessariamente o líder formal. Claro que o líder formal é importante, né? Então, você ter aquele presidente que vai conduzir a cooperativa, que vai conduzir as diretrizes. Então, este já é um grande desafio, né? Formar, ter essa pessoa que de fato vai carregar ali o DNA, a essência, o compromisso com os cooperados e liderar a estratégia da cooperativa. Mas além deste principal líder, são necessárias muitas outras lideranças, né? Então, aí outras lideranças nem sempre atreladas a cargos, né? Então, cooperativas que não têm liderança, eu percebo isso, têm falhado mais, tá? As cooperativas que não têm liderança. Então, acredito que a grande dor hoje seja desenvolver líderes, e aí pensando nessa amplitude do que é o líder, né? Além do líder, da liderança formal da cooperativa, outras lideranças, né? Que de fato vão contribuir para fortalecer a cooperativa, para melhorar os negócios da cooperativa, para conduzir a operação da cooperativa e para conduzir a essência da cooperativa, né? Trazer mais pessoas, pensar no cooperativismo. Então, para mim, eu sempre falo isso quando me perguntam qual é o principal desafio do cooperativismo. Ah, é o 3044 que começa semana que vem. Ah, é o crédito consignado que está tirando o sono do movimento. São desafios, mas o principal ainda é formar líderes, desenvolver líderes. Bem colocado, viu, Douglas? Eu acho que esse aí é o maior desafio, né? O maior desafio, porque quando a gente fala de perenidade, sustentabilidade, né, a gente pensa muito no hoje, né? Ou no máximo no curto, médio prazo, né? Mas não a longo prazo. Então, é mais um motivo da gente ter criado essa comunidade para fortalecer as lideranças, trazer esse assunto também e formarmos líderes, né? Identificarmos, darmos oportunidade, né? Então, concordo aí plenamente contigo, né? Os outros que você colocou são assuntos recorrentes mesmo, né? 4966, algumas cooperativas do crédito consignado, né? Ou para quase, né? Quem puder trabalhar com consignado, todas podem, né? Então, não afeta apenas um determinado grupo, né? E assuntos também como o Open Finance está chegando. Luizão, quer falar uma questão aí de desafios? Eu acho que o Douglas foi na meio da linha, né? Eu acho que tudo passa pela liderança, e o Douglas pontuou bem, né? A gente tem o líder formal e tem o líder informal, e todo mundo está junto dentro da organização ou fora dela, e todo mundo tem uma responsabilidade a desempenhar, né? Frente a esse papel, né? E eu acho que o grande desafio realmente é a gente começar a virar a chavinha, né? Dessas pessoas para que elas compreendam que é, essa responsabilidade ela vai muito além do cargo, né, da plaquinha que está na mesa, no crachá. É uma responsabilidade que elas precisam levar muito mais da porta para fora do que da porta para dentro, porque ela precisa multiplicar o conhecimento dela, precisa multiplicar novas lideranças, né? Porque isso tem a ver com a perenidade do negócio, com a perenidade do modelo de negócio. Então, a gente está acostumado a se queixar, e a gente não cansa de falar isso, né?
toda vez que o Marcelo faz lá as lives dele, né, todo mundo, de alguma forma, acaba falando, olha, o cooperativismo é tão pouco conhecido na comunidade, começa por aí. Eu lembro que algumas décadas atrás a gente reclamava que não tinha livro sobre cooperativismo, cooperativismo de crédito, por exemplo, publicado no país. Eram pouquíssimas, eram raríssimas exceções, né? Hoje a gente tem aí dezenas de livros publicados, né? Mas esses livros estão chegando até onde, né? Quem são as pessoas que estão consumindo esse conteúdo? Os cooperados têm conhecimento desse conteúdo? Isso só para citar um exemplo, né? Então, a iniciativa da comunidade pode, inclusive, e deve, na minha visão, servir como exemplo para os líderes multiplicar em suas bases, porque toda cooperativa que se preze, ela precisa ter uma comunidade. Utilizar a tecnologia para poder multiplicar aquilo que mais importa para aquela comunidade, que ela já está lá inserida. Mas muitas vezes ela abdica de fazer essa intercooperação entre os cooperados, essa conexão entre os cooperados, que é o que de fato vai gerar engajamento e vai promover aí o desenvolvimento sustentável da instituição, das pessoas que fazem parte da instituição e principalmente garantir aí que o cooperativismo se propague e que as pessoas compreendam que esse modelo de negócio é um modelo de negócio que pode, sem dúvida nenhuma, desenvolver o nosso país, desenvolver as pessoas e com isso todo mundo obter aí o sucesso que desejar. E nas lives, né, eu já fiz 37 lives do Minha História Coop, né, então sempre no finalzinho a pessoa coloca a questão da análise dos desafios do cenário e os assuntos recorrentes são esses. A sucessão, formação de lideranças, né, comunicação, aí a parte da Karina, comunicação, que a gente não sabe né, se vender no bom sentido, né. Outro assunto que vem é justamente não só a formação de liderança, mas novos cooperados, cooperados novos, né, jovens, e também a participação mais efetiva de mulheres em cargos de liderança. O assunto também de governança aparece muito. Então, claro, depois vem os recorrentes, né, 4966, né, os impactos da provisão, crédito consignado e tal, que também podem colocar em risco cooperativas, né? Mas esse assunto sempre está recorrente, principalmente a liderança. E a gente fala, né, eu, Luiz, a Karine, a gente comenta muito, né, Douglas, que você sabe disso também, que se tivesse que chutar um percentual muito, eu acho que é muito próximo de 100%, né? 99,9% de tudo que acontece de bom ou de ruim passa pela governança, né? Um domínio em algum assunto que eu posso contribuir com outro colega e com certeza muitos colegas têm domínio em assuntos que eu não tenho. E aí nós vamos, né, nos apoiar e nos desenvolvermos, né? Então desenvolver líder é isso, né? Aprender, de repente eu preciso aprender sobre processo, eu preciso aprender sobre gestão de resultados, o outro precisa aprender sobre outro tema, enfim, nós podemos trocar. E o Luiz, duas coisas que o Luiz falou que eu acho que são temas, aí já pensando em temas ali para os nossos futuros, viu, Luiz? Você falou de comunidade em cooperativa, cara, isso é um tema sensacional que eu amo de falar em como formar pequenos núcleos, pequenas comunidades, pequenos comitês em cooperativas, para a gente sair daquela ideia de que, porque eu sou grande, eu não consigo mais cooperar, eu só faço negócio. Cara, é formar comitês locais, comitês em agências, comitês em cidades, comitês em empresas, comitês em grupos, pequenos comitês que, claro, o desafio é você organizar uma governança para isso, mas assim, esse é um tema, então, que o Luiz falou ali, eu falei, cara, poxa, se um dia a gente puder discutir esse tema, vai ser muito lindo. E uma outra coisa bacana que o Luiz, na fala do Luiz ali, eu peguei também, o Luiz falou de livros, né, cara? Cara, eu gosto de ler, leio muitos livros, eu sei que o Marcelo também gosta de ler muito, mas, por exemplo, tem livros do cooperativismo, o Luiz falou, tem livros lançados recentes que eu não consegui ler ainda. E tá aqui, às vezes eu ainda nem adquiri, mas pô, preciso ler esse livro. E uma coisa muito legal que eu acho que engaja uma comunidade, que une uma comunidade, é a gente pensar em ler junto, né? Participar, marcar semanas, horários, falar, cara, vamos ler tal livro, vamos pegar, a gente vem, lê um trecho, bate um papo sobre esse trecho na outra semana, vamos ler outro trecho, bate papo sobre o trecho, ou seja, fazer ali uma espécie de clube do livro dentro da comunidade, seria também lindo demais, porque, poxa,
aprender com alguém, quer dizer, um autor que colocou aquele conhecimento para nós, e quando a gente lê junto e discute junto, todo mundo vai aprender junto. Então, o Luiz foi falando ali, eu já pensei, cara, olha quanta coisa legal dá para fazer nessa comunidade. Nossa, Douglas, olha, Isso mesmo. perfeito, perfeito. Eu participei, né, de algumas, segui algumas pessoas que, posso até falar aqui, o Jacob Petri, né, ele é bem famoso, e ele, eu fiquei um ano seguindo, ele tem um conteúdo maravilhoso, e ele faz isso, ele pega, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e lê o capítulo, né, claro, dando os créditos ao Stephen Covey, né, não tem como, né? Sim, sim. E é um tipo de aprendizado muito legal. E a gente tem uma vantagem, né, Luiz e Karina, de até dependendo do autor, a gente pode trazê-lo na comunidade para dar uma palavra depois que a gente lê o livro, né? Sim. Ótimo. Sim, porque os autores do cooperativismo são pessoas que estão aí contribuindo, Sim. estão aí ao nosso alcance, né? Dá para a gente ler juntos, aprender juntos e depois ainda trocar ideia com os autores. Sim. Faz uma masterclass com. Olha, já falei, Douglas, gente, já é resolveu isso, aqui. tá vendo? É a troca. Ah, É isso, é maravilhoso. pensando, É isso, aham. E o Douglas trouxe muito bem que é quando a gente fala da comunidade, quando a gente faz os nossos alinhamentos aqui, a gente sempre fala, né? A intenção é essa, é que vocês troquem entre si, né? O Douglas colocou como exemplo, e às vezes eu entendo de processo, posso ajudar um outro colega que precisa desse conhecimento, ou às vezes eu preciso de um conhecimento que o outro colega aqui dentro da comunidade tem. Então, é facilitar o acesso ao conhecimento, exatamente por isso. Você não precisa ficar no mercado, né, procurando, porque o seu par está aqui dentro, está dentro da comunidade e ele pode te ajudar com isso. E a gente E tem a muitos gente também pode relacionamentos, né, contribuir. Karina? Uhum. Assim, por exemplo, voltando ao tema de sucessão, a gente pode trazer, de repente, uma pessoa para falar de um case de sucesso. E a gente conhece alguns líderes que já estão fazendo essa sucessão, né? Então, vocês percebem, pessoal, que na comunidade aqui, ó, nós estamos, eu, Karina, o Luiz e o Douglas, olha o que já está surgindo. Que já De saiu. 4 pessoas. Então, pessoal, entra na comunidade, vem trocar experiência, né, Douglas, com a gente. Vem, Sim. porque é muito rico, pessoal. Arrepia, a ideia é atrás e vai surgir mais ainda até o final aqui. Vai mesmo. Boa. Aqui, gostaria de contribuir também, que foi até um ponto que eu vivi hoje, né? Que eu tive um contato com uma cooperativa e a cooperativa estava falando para mim assim: ano que vem a cooperativa vai investir num planejamento estratégico que não seja ali de gaveta. Então, contratou um profissional que vai fazer ali o planejamento estratégico, né? E eu vejo que isso é uma das dores também que as cooperativas têm, de ter um planejamento estratégico. Acredito que aquelas sejam um sistema, né, Sicoob, Sicredi, estejam mais caminhadas com relação a isso, mas pensando ali nas cooperativas independentes, muitas delas não têm isso, e a base, né, a gente fala aqui da essência e da estratégia, né, então vem a essência e a estratégia. Então é muito bom ver, eu fiquei muito feliz, eu falei para a pessoa que eu estava conversando hoje, eu falei, chega meio a arrepiar de ver que você está fazendo planejamento estratégico, porque é ver o cooperativismo crescendo e se desenvolvendo, né? E é isso que a gente quer trazer aqui também. Então, acho que trazer também a estratégia, que é um dos nossos pilares aqui no sentido de plano estratégico, também é legal. Implementando, né, Karina, tudo assim, porque é o que a gente falou, a gente colocou a essência, a estratégia, a comunicação, tudo que a gente falou, os problemas do Luiz, desafios da comunicação da sociedade, e aí a comunidade, Douglas, que a gente vem essa aqui, se não tiver comunidade, a gente não consegue realizar, né? A gente não consegue O grande realizar. desafio vai ser fazer esse plano de trabalho da comunidade, porque assim, são muitas ideias, muitas iniciativas, todas muito boas. Então, assim, fazer esse plano de trabalho já vai ser um grande desafio, né? Mas a gente vai colocar todo mundo para trabalhar. Colocar uma jornada A ali, ideia é colocar todo mundo para por onde trabalhar. passaremos, né, nos próximos meses. E isso, a ideia é essa, né? A gente até ia trazer aqui hoje uma ferramenta muito legal que o Luiz até sugeriu, que é o Miro, né? Da gente colar ali os post-its, justamente trazendo os membros para isso, para a gente construir esse plano de trabalho junto mesmo, para todo mundo se sentir ali pertencente do que a gente está criando aqui. Até porque para evoluir não é só teoria, né? Tem que ter prática, muita prática, né? Então, todo mundo tem que trabalhar. Muito bom. Perfeito, vou colocar. Muito bom. Perfeito, vou colocar aqui a projeção novamente. Aqui é a parte do Mão na Massa, onde eu vou colocar o link, né, lá na descrição, eu vou colocar aqui também, a gente manda o PDF pro pessoal. E agora inclusive, a nossa ideia, né, enquete. Karina, é chamar a comunidade aí para uma videoaula aí, para quem tiver dificuldade com as ferramentas, que a gente vai colocar aqui, a Miro, né? O Miro, né? Isso.
A gente vai Agora saiu colocar de novo, alguns né? Eu falei tutoriais pouco ali. até agora. Então, E Douglas, você de novo. o que nós fizemos? A nossa ideia é realmente trabalhar com a comunidade trazer por enquete, né? Nós selecionamos 4 assuntos, né? Não tinha o plano de sucessão também, tinha a questão de comunicação, mas nós colocamos aqui 4 para instigar o pessoal e também escutar a tua opinião, né? Seria não nessa ordem, tá? Mas o Open Finance, que a gente entende que assim como aconteceu com a portabilidade, que muitas cooperativas às vezes enxergavam como ameaça, e a gente viu que muita cooperativa se deu bem porque enxergou como oportunidade a portabilidade, né? O mesmo acontece com o Open Finance, né? A gente não pode ter esse medo de encarar o Open Finance ou falar, eu vou abrir meus dados para o mercado, né? Então, não, de repente nós temos muita oportunidade para atuar e outra, a gente já vê as pessoas buscando isso, né? Então, não adianta querer fugir de um lado. Então, a gente acha que esse tema ele é muito importante porque pode trazer uma vantagem competitiva muito grande, né? Além de ser a fonte de receita para a cooperativa. Até fidelizar o cooperado, de repente, né? Desde que atenda com a essência, voltando na essência. Outro tema recorrente é a 4966, não tem como, né? 99% das pessoas que a gente fala estão sofrendo com esse impacto da provisão, né? Da 4966. O restante 1% é que, na hora de calcular, teve reversão. Então, esse percentual estou chutando aqui, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Mas é um assunto muito recorrente, então a gente também quer ouvir a opinião da comunidade. O e-consignado, né, que muitas vezes a gente pensa, né, que só atende as cooperativas, na verdade, só atinge as cooperativas que trabalham com e-consignado, logicamente, né, porque é esse o produto, mas a gente sabe que todas as cooperativas também podem chegar no e-consignado, né, uma outra alternativa de fonte de receita. Não é só a cooperativa que vive disso, né? Claro que nós sabemos que tem muita cooperativa que tem a carteira rural, né, que tem a parte das operações muito subsidiada pelo rural, mas também é um assunto recorrente, principalmente para as cooperativas aqui do estado de São Paulo, né, que a gente tem muito convívio. E outro assunto também que a gente acha interessante é falar sobre o cenário econômico atual, né, projeções de juros, inflações, a inflação, a câmbio, como que a gente pode fazer, ajustar o nosso planejamento estratégico, principalmente realocar, né, ou alocar os ativos, porque sem esse cenário econômico a gente não tem condições de tomar as devidas atitudes ou mudanças no nosso planejamento. Impacta diretamente, né? E às vezes com esse mercado tão volátil que a gente vê, né, mesmo com projeção de Selic talvez caindo aí mais para frente, variação do dólar como está, mas isso é muito importante para a gente trazer essa avaliação para as cooperativas. Foram os 4 que a gente listou aqui para também deixar para vocês falarem, né? A gente sabia que ia sair sucessão, comunicação, sucessão o Douglas já colocou aqui, né? A liderança, né? Na verdade. Aí agora escutar aí do Douglas também o que ele entende desses assuntos, se de repente podemos inserir mais algum aí. E também vamos colocar na comunidade, né, Já Karine? deixar seu voto já também. Não, Já vai eu não vou votar. deixar meu voto, não, porque depois o pessoal vai votar na enquete, né? Aí eu coloco na enquete também. Mas assim, É, são temas muito relevantes. Eu reforço, né, a importância desses temas, né? É, né, no momento agora de final de ano, final de exercício, quer dizer, pensar em olhar para o cenário econômico é essencial, e os 3 temas anteriores que vão impactar na operação e vão casar, né? Quer dizer, o caminho da cooperativa, a gente vê muito, por exemplo, as cooperativas independentes na dúvida, né, em relação ao que fazer aí com o crédito do trabalhador, o e-consignado, avanço no avanço. Quer dizer, isso é impacto que ela já teve em 2025 e como ela vai se portar em 26. E a 4966, que tanto falamos já, né? Marcelo, Luiz, Karina e os demais colegas, falamos tanto dela, mas este ano já foi um ano que já tem um aprendizado aí, né? Quer dizer, as cooperativas já conseguem saber o que impactou mais, o que impactou menos. Então também é um tema muito oportuno para o momento de olhar esse impacto e corrigir rota. Olha, o que eu preciso melhorar? E o Open Finance, como o Marcelo já citou, futuro, né? Tem muitas possibilidades, né, de avançar. Então, são temas importantes, 4 temas muito importantes, aquele que nós falamos anteriormente, né? Liderança, formar comunidades, comitês, governança, sucessão, são todos grandes temas.
E acredito que para começar, sendo esses quatro, um desses quatro aí para a primeira, né, será de bom tamanho. Nós começaremos muito bem discutindo um desses quatro temas aí, com certeza. E aí, quando tiver enquete, eu vou escolher um também, porque só pode um, né? Porque é para a primeira, né? Então nós vamos É escolher a a primeira. primeira. A gente vai abordar os outros temas também em outros momentos, Com mas certeza. aí vamos. Aqui a primeira foi A a gente nossa sabe também, estreia. né, que pode acontecer, de repente, uma resolução aí na calada da noite, né, mudar algumas, trazer assuntos que não estavam na pauta, mas a nossa ideia é justamente essa, pelo menos nós teremos 12 masterclass por ano, né, e então, Uhum. assim, tem espaço desses assuntos serão discutidos brevemente. Então, se alguém votar e falar, poxa, queria falar da resolução, mas ganhou tal, fica tranquilo que esses assuntos vão voltar num curto espaço de tempo, né, Próximas edições ali. nas próximas Próximas edições. edições, Então, isso. pessoal, Deixa eu vamos entrar na só, deixa comunidade aí, pessoal. eu só complementar tudo isso que já foi falado e fazer uma observação. Esses quatro temas, todos eles, sem exceção, eles estão na esteira da tecnologia, tá? Então, a gente pode olhar assim, o Open Finance ser consignado tem muito mais a ver com tecnologia, porque é a tecnologia que funciona, que chega na ponta e tal. Nada disso, gente. 4966 tem a ver com tecnologia, porque o formato da resolução, ela exige que nós tenhamos aí uma qualidade, né, na análise data-driving, né? Principalmente análise segmentada da carteira de crédito, dos cooperados da cooperativa, análise preventiva, que a gente só vai conseguir fazer isso com qualidade via tecnologia, ponto. O cenário econômico atual, idem, extremamente volátil. A gente vive um cenário volátil, o mercado ele é volátil e a tendência é ele ser cada vez mais volátil, muito em consequência da tecnologia e a velocidade da informação. Então, qualquer instituição financeira, ou qualquer empresa que se preze, que tenha um planejamento, ela vai precisar ter tecnologia para fazer análise de mercado, internalizar essa análise em relação às suas variáveis econômicas e os seus KPIs. Porque a revisão do planejamento não é mais aquela que a gente faz a cada 3 anos, a cada 4 anos, não, é a cada 3 meses. E o cenário econômico tem a ver com isso. Então, imagina você fazer isso na unha. Não faz sentido, precisa de tecnologia. E aí eu vou mais além. Tudo isso aqui tem a ver com marketing digital. Porque ou o marketing digital ele serve para você chegar em mais pessoas, ou ele serve, mais uma vez, para gerar insumo para você trabalhar análise data-driven, que alimenta todas esses quatro assuntos. Entendeu? Porque são informações que estão disponíveis das pessoas que são o nosso público-alvo, pessoas, empresas, né? E tá todo mundo na rede social. Então, assim, isso tem a ver com tecnologia. Tecnologia é algo que tem ditado a regra da dinâmica de qualquer mercado. E se a gente não se atentar a isso e não aprender a fazer da tecnologia nossa aliada, a gente vai ficar para trás, né? Então, a provocação quando a gente traz essa reflexão é assim: por que esperar, né? Por que não sairmos na frente? Aí eu vou pegar, né, Marcelo, colega nosso, semana passada, a gente batendo um papo, na sexta-feira ele falou, né, a gente estava falando de tecnologia, ele falou, mas é muito caro, as cooperativas não têm bala para investir e tal, né? Gente, assim, a tecnologia está barata também, né? A inteligência artificial ela está trazendo essa possibilidade. Basta você enxergar e entender como fazer isso, né? E E assim, fazer Luiz, barato e fazer com qualidade, né? Então, acho que esse é um desafio bastante importante que a gente não pode ignorar. não adianta fugir, né, Luiz, da inteligência artificial, né? E é claro, a gente sempre recomenda, você tem inúmeras ferramentas, não tem mais uma ou duas ferramentas de IA, você tem vários aplicativos já específicos, né, para IA. Né? Então estão evoluindo cada vez mais. E você tem ferramentas que são seguras, né? Então, também não ir atrás do que é tão gratuito, né? Então, e não tem como, tudo vai passar pela tecnologia cada vez mais, né, Douglas? Douglas pode até falar bem de tecnologia, que sempre foi atuante também, né? Na parte tecnológica e conhece bem do sistema também.
Sim, hoje, como o Luiz disse, né, tá mais acessível, né, os investimentos. Então, pensar, né, nesses temas que o Luiz comentou, de você ter um olhar para esses temas estratégicos, mas também com esse olhar de inovação, com esse olhar de tecnologia, né, pensando no que a gente tem de acesso hoje, faz todo sentido, né, porque para escalar precisa de tecnologia, né, a gente quer crescer, e o escalar e o crescer não significa ser menos essência, né? Como nós falamos, pode aliar isso a estar próximo do cooperado, a estar próximo das suas comunidades. Então faz todo sentido ter esse olhar para esses temas com a vista em como usar a tecnologia para potencializar, né, o que a gente já faz bem e potencializar cada vez mais. Muito bom, vamos seguir. Vamos. Seguindo aqui, a gente vai fazer a votação lá do tema da Masterclass e já deixar o nosso Save the Date, o nosso próximo encontro. Marquem na agenda, dia 24/11, segunda-feira, às 19h. Até estávamos conversando aqui, eu, Marcelo e Luiz, se às 19h é um horário bom. Esse também é um assunto que vamos discutir lá na comunidade também, através de enquete, qual que é o melhor período, o melhor horário para a maioria, né, das pessoas que tiverem ali. Lembrando sempre que a gente vai sempre deixar também aqui os conteúdos gravados, mas como a gente viu aqui, né, essa troca do ao vivo, ela é muito rica, então se programar para estar presente, para participar, para contribuir, já sabendo ali também o tema que a gente sempre vai divulgar antes, então venham preparados para trabalhar nas nossas masterclass. E como a gente comentou, né, a gente sabe que a gente vem do cooperativismo, então o sentimento de pertencimento só ocorre quando você tem a pessoalidade no atendimento. Então, a gente quer que cada membro da comunidade também sinta-se atendido de forma pessoal, sabendo que, claro, que a gente vota pelo bem geral da comunidade, né? Olha, para alguns pode ser que esse horário não seja ruim, ou para outros não. As aulas também, para quem são membros, aqueles que são membros, ficarão gravadas também, vai ter à disposição, né? Material, se for o caso. Mas até isso a gente vai discutir com vocês, tá, pessoal? Obrigado, viu, Douglas, por estar aqui representando todos nós, porque, volto a dizer, a comunidade é nossa, gente, é nossa, né? De todos nós. Eu que agradeço, uma alegria demais estar com vocês. Obrigada, Douglas, pelo seu tempo, pelo seu Valeu, comprometimento, Douglas. e daqueles que vão assistir depois também, que vão tirar um tempinho aqui, participar também das nossas interações aqui. Então, temos muitas enquetes, muitos assuntos para definir em conjunto com a comunidade. E deixa eu falar, né, assim, eu acho que se você, né, que é cooperativista, que é líder, ou que está se preparando para ser um líder, e você quiser ser diferente dos 99% que estão com a boca aberta, deixando o mosca entrar, e deixando o nosso cooperado muitas vezes desassistido por conta disso, preste atenção, siga a nossa dica, faça parte da comunidade e nos ajude a transformar o cooperativismo do crédito no nosso país. É isso aí. Vamos junto. Até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.